Gente, olha, as recentes tragédias em Ipatinga e Santana do Paraíso, agora voltando aqui para o Brasil, lá em Minas, né, escancararam ali a realidade preocupante dos impactos das mudanças climáticas. O temporal, que deixou ao menos 9 mortos e 150 desalojados, reforça a urgência de debater o aquecimento global, a resiliência urbana e os desafios de uma urbanização que ainda continua sendo desordenada. Para nos ajudar a entender as possíveis soluções a esse problema, que não é um pequeno problema, a gente vai conversar agora com o geólogo e especialista em mudanças climáticas e políticas públicas, Rodrigo Salvetti. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, Rafael, tudo bom? Obrigado pelo convite. Para a gente começar, então, nesse caso específico do que aconteceu em Minas Gerais, né, quais foram as principais características desse temporal que causaram esse problema por lá? Bom, nós estamos agora no verão. O verão brasileiro ele é essencialmente chuvoso, né? Tradicionalmente chuvoso. E ali foi uma confluência de fatores, né? Nós tivemos um corredor de umidade se formando ali na região de Minas, sobre o estado de Minas Gerais, de uma maneira geral. E esse corredor de umidade despejou de maneira intensa as chuvas ali sobre a região ali do Vale do Aço, né? Incluindo ali Ipatinga e Santana do Paraíso. E foi uma chuva estrondosa, vamos dizer assim, porque nós tivemos 80 milímetros de chuva em 1 ou 2 horas na região ali de Ipatinga, 200 milímetros de chuva acumulados numa madrugada na região ali de Santana do Paraíso. As duas regiões, elas são regiões de vale, em que você tem áreas mais altas ao redor que concentram a água e jogam toda essa água para dentro do vale, e isso acumula, forma como se fosse um grande tsunami que invade as cidades e enche as cidades rapidamente. É uma situação muito semelhante, Rafael, com o que nós vimos no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, no meados do ano passado, em que nós tivemos chuvas da mesma proporção. No Rio Grande do Sul fala assim 500 milímetros ao longo de 2 ou 3 dias. Nós tivemos 200 em Santana do Paraíso numa madrugada. Então, por aí a gente vê que é uma situação anômala, com muita água, muita chuva caindo de uma vez só, e acumulando toda por causa do perfil do relevo na região. Como você tem um vale, esse vale concentra água, e as cidades ali no Vale do Rio Doce acabam sendo mais afetadas diretamente. A resiliência urbana é uma solução muito discutida entre vocês que entendem do assunto, mas me corrija se eu estiver errado, ainda não é tão conhecida, né, do público. Então, que sim, na prática, eu queria que você explicasse o que é que isso significa e como que essa resiliência urbana ela pode proteger as vidas das pessoas em cidades vulneráveis, como aí em Ipatinga. Ok, o conceito da resiliência urbana é o fato de a gente conseguir habitar em locais que são muito inóspitos, né, que são mais difíceis de você viver naturalmente. Então, a gente pode aplicar, por exemplo, o conceito de resiliência urbana para quem mora numa cidade, numa área desértica, né? Então, uma área mais seca, no Nordeste, por exemplo, ela sofre de resiliência urbana. O que nós temos que se tratar hoje, que é o tema principal das nossas conversas hoje, quando a gente fala de chuvas principalmente, é sobre a resiliência urbana a partir dos processos de mudanças climáticas que nós estamos vendo. A gente precisa adaptar as cidades para que elas sejam mais... que elas suportem melhor as chuvas intensas que nós vamos encontrar mais comumente a partir dos próximos anos. Com as mudanças climáticas, a possibilidade de nós termos chuvas cada vez mais intensas, mesmo fora de época, vai ser maior, e essas chuvas vão cair mais concentradas no mesmo lugar, causando inundações. As políticas públicas que têm que ser adotadas para tornar uma cidade resiliente para isso é controlar o local onde as pessoas podem ser instaladas, né, evitar que se instalem em fundo de vales, mas também evitar locais de relevo muito inclinado, onde você tenha deslizamentos. É você ter políticas públicas de manutenção de áreas verdes para que a infiltração da água seja maior e a quantidade de água que sobre e vá para o fundo dos rios, para os vales, né, e para os rios seja menor. É você ter políticas públicas que drenem melhor as águas de superfície e direcione ela para locais em que você não tem pessoas que estejam ocupando. Ou seja, uma série de medidas que as prefeituras, os governos estaduais, federais,
no mundo todo, precisam adotar para que essas regiões se mantenham habitáveis no futuro. Aí de políticas públicas bem direcionadas realmente para as cidades. E é bom lembrar que esse ano a gente vai ter a COP30, né, que vai acontecer lá em Belém, em que, né, pessoas, né, presidentes e autoridades do mundo inteiro vêm aqui para o Brasil para exatamente discutir essas questões do clima. Em relação a políticas públicas de um ponto de vista mundial, do que é que a gente pode esperar, inclusive visando a COP30? O que é que esses líderes vão discutir que pode realmente trazer aí, diminuir os danos causados por esses eventos climáticos, perdão? Olha, a gente está discutindo eventos climáticos há pelo menos 30 anos. Ao longo desses 30 anos, a gente fala sobre as questões ligadas ao aquecimento global, as causas causadas por nós, seres humanos, que estamos intensificando o aquecimento do planeta, e estamos estudando o que poderia acontecer. A gente tem uma ideia hoje muito mais refinada do que nós tínhamos há 30 anos atrás das consequências desse aquecimento global, mas nós não temos todas as respostas ainda, né? E quando a gente pensa em relação aos países de maneira geral, aos líderes, né, desde 92, a Rio 92, a gente vem colocando que precisa ser tomadas medidas para que a redução dos combustíveis fósseis, a redução da queima de madeira, de lançamento de gases de estufa seja reduzida, e que as mudanças climáticas sejam contidas, reduzidas, né, diminuídas. Nós tivemos agora em 2024 o ano mais quente da história. Nós passamos da marca de 1,5 graus que o protocolo de Kyoto lá atrás estabelecia como meta, como caminho sem volta, para que a gente pudesse adotar medidas e manter um padrão de resiliência de vida mais confortável com base naquilo que nós estávamos acostumados. Para a COP30, eu não vejo outra saída senão os países discutirem medidas drásticas e extremas de redução de emissão de combustíveis, de gases de estufa, redução do consumo de combustíveis fósseis, de desmatamento e, mais que isso, de recuperação de áreas vegetais, de recuperação de florestas, para que a gente tente não só diminuir a quantidade de gases de emissão, mas também comece a retirar CO2 e metano da atmosfera para tentar retroagir a essas mudanças climáticas. Só que a gente vê também, Rafael, que não é todo mundo que pensa assim. Nós temos muitos líderes de países que são contrários a essa ideia de que as mudanças climáticas são uma mentira, de que são coisas criadas aí por negacionistas do clima, né? Que não é bem assim, que a economia tem que prevalecer e tudo mais, né? Então, eu vejo com muita preocupação, por exemplo, o governo americano que vai assumir agora, o governo Donald Trump, que ele declaradamente é contra as medidas ligadas ao clima. E se os Estados Unidos está fora dessa brincadeira, os outros países vão ter liberdade para estar fora também, né? Então eu acho que a COP30 é um evento muito importante para se discutir isso, mas que pode ser meio que deixado de lado pelas grandes potências. Rodrigo, eu acho que o futuro sempre foi incerto, mas está cada vez mais incerto. Obrigado pela tua participação aqui no Boletim com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia para todos.